lermos o texto bíblico, honrarmos a palavra de Deus e sentarmos de uma única vez. Isaías 63, verso 7. Assim diz a palavra do Senhor: Agora, pois, hei de proclamar a bondade de Yahweh. Falarei dos seus portentosos feitos e darei louvores por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele proporcionou à nação de Israel, de acordo com o seu amor misericordioso e a grandeza da sua compaixão e bondade. Palavra do Senhor. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Você que pode aplaudir pela palavra do eterno Deus, te convido a aplaudir ao Senhor. Ai, essas palmas são muito poucas para honrarmos a palavra de Deus. Você pode dar mais para Deus. Você pode aplaudir muito mais ainda para o Senhor, que nos deu a vida e é o dono de tudo quanto temos e possuímos. Eu posso ouvir um amém da tua boca? Eu posso ouvir um amém da tua boca? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é prazerosa mesmo quando ainda ela não foi exposta. Ou seja, mesmo até que ainda não foi explicada, não foi pregada, ela por si só já é prazerosa. Porque a Bíblia declara que toda palavra divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa. Aleluia! Então, na medida que nós lemos a palavra de Deus com bastante calma, nós começamos a mergulhar nela e dá-nos exatamente o prazer de celebrar, de aplaudir ao Senhor por conta desta mesma palavra que é proveitosa para nossas vidas. Querido, estou feliz com Deus por estar aqui nesse lugar, por estar neste encontro de celebração a Deus, que eu pelo menos entendi numa outra dimensão, que é o encontro de ministros para ministros, porque temos aqui todos aqueles que da parte da nossa igreja têm trabalhado no Ministério do Louvor. Pelo menos estou a ver coros, estou a ver grupos e exatamente me leva a entender que nós estamos perante um encontro de ministros. Estamos numa celebração de ministros de louvor, irmãos e irmãs que têm a grande responsabilidade não só de louvar a Deus, mas também de forma pedagógica mostrar à igreja como se deve louvar ao Senhor. Aleluia! Quero agradecer também à direção paroquial, na pessoa do nosso pastor Orlando, a nossa mamã pastora Paiva, por nos permitir então esse grande encontro e por cederem-nos essa oportunidade de falarmos da parte de Deus à igreja. Queremos agradecer a grande visão do coro Água Viva em cooperação com o coro Conservatório por trazerem para nós esse grande encontro de celebração, grande encontro de ministros de louvor para celebrarmos ao Senhor. Quero agradecer a todos os corais que estão aqui, que foram convidados, tanto a nível da nossa igreja, como também da Igreja de Deus Proverá, a todos os amados que não fazem diretamente parte do Ministério de Louvor da igreja, mas estão aqui hoje para celebrarmos em conjunto a Deus, a toda a sua bondade na nossa vida. Quero agradecer de uma maneira geral a toda a igreja por estarmos aqui neste lugar. Querido, nós estaremos falando em poucos minutos sobre um tema que nos cederam, celebrando as benignidades e os louvores do Senhor. Repito, celebrando as benignidades e os louvores do Senhor. Esse é o tema que estaremos falando agora em poucos minutos. Querido, quando olhei para o tema, consegui pegar duas palavras-chave que despertou a minha atenção. Porque falar de louvor, todos nós possivelmente ouvimos e bastante cansativo até, possivelmente temos ouvido várias vezes falando de louvor, alguns com uma compreensão tal, biblicamente falando sobre aquilo que é exatamente o louvor, outros também não, mas é uma palavra que temos ouvido muito falar, mas duas palavras soaram e despertaram a minha atenção nesse tema, que é a palavra celebração
celebrando, que é praticamente o gerúndio da palavra celebração, que também vem do verbo celebrar, que significa comemorar, festejar, honrar, enaltecer ou até mesmo louvar. E aqui nessa palavra celebrar ou celebração, nós encontramos um aspecto bastante importante, que é a criação de memórias coletivas. Ou seja, eu pude perceber que quando estamos a falar de celebração, não estamos a falar de um momento apenas simples, normal, mas estamos a falar de alguma coisa bastante profunda, que nos volta à memória de tudo aquilo que foi bem feito de alguém, ou então de alguma coisa para o nosso presente. E quando nós estamos a nos referir a celebrar Deus, nós estamos exatamente criando memórias coletivas que vão fortalecer os nossos laços, olhando aquilo que Deus fez na nossa vida, olhando o nosso passado, olhando como Deus operou na nossa vida até o nosso presente. Ou seja, quando falamos de celebração, nós estamos olhando num passado, aquilo que foi o nosso passado, não para colocar os méritos humanos, aquilo que nós conseguimos por nossos próprios esforços, mas é olhar o passado naquilo que Deus operou na nossa vida, e isso vai fortalecer exatamente o nosso presente, a nossa fé presente, e vai nos dar garantia de um futuro com bastante certeza. E quando nós olhamos na palavra benignidade, aí nós entendemos que é uma qualidade, é um caráter de um ser benigno, ou seja, bondoso e amável. Quando olhamos na palavra de Deus, nós encontramos essa palavra como um atributo de Deus. Logo, se ele é um atributo de Deus, olhando em Gálatas, nós conseguimos encontrar que ela faz parte de um dos frutos do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E estamos exatamente falando de que, pregador? Nós estamos a falar sobre bondade. E bondade é a disposição natural para fazer o bem. Aleluia. Ou seja, não preciso te cobrar que você me faça o bem, mas eu, de forma natural, sem influência positiva ou negativa, eu faço o bem para você, mesmo não esperando que você retribua o mesmo bem na mesma proporção, mas eu, como tenho caráter benigno, tenho caráter de bondade, eu vou fazer o bem para você de forma natural. Então, quando estamos a falar de benignidade, queridos, nós estamos a falar exatamente dessa disposição natural, desse caráter de Deus em nós, ao ponto de fazermos o bem sem esperarmos alguma coisa em troca. Aleluia. Quando olhamos em Isaías 63:7, o texto que nós estamos aqui a ler, ou o texto que nós lemos, nós olhamos nesse texto e nesse versículo como um convite bastante poderoso sobre a gratidão. Aqui o profeta Isaías, depois de ele ter falado sobre a justiça de Deus, ali nos primeiros versículos desse capítulo, aqui ele vem falar sobre a gratidão e sobre o louvor, como uma oração que ele faz diante de Deus, mostrando exatamente a fidelidade e o amor de Deus para com o povo de Israel, mesmo apesar das falhas desse povo, mesmo apesar dos desafios que esse povo passou. Mas Isaías vem enaltecer esse caráter de Deus, a sua fidelidade, a sua bondade, o seu amor que passou para esse povo apesar das falhas. Aleluia. Isaías descreve exatamente todo esse ambiente de que vale a pena eu proclamar a bondade de Yahweh, vale a pena eu falar de coisas grandiosas, dos efeitos grandiosos que Deus fez para as nossas vidas. E querido, quando nós olhamos na palavra de Deus, a história, os livros que contam a história do povo de Israel, nós vamos entender que não foi um povo fácil, era um povo escolhido de Deus, mas que Deus desde o princípio esteve exatamente presente nesse povo. Muitas vezes o povo foi-lhe feito bem da parte de Deus, mas também algumas vezes rejeitaram o bem que Deus havia lhes feito. Era um povo que murmurava mesmo depois de verem as grandes maravilhas de Deus na sua vida. Mas mesmo assim, nós aqui, o Isaías, ele está a enaltecer exatamente esse caráter de Deus, está a enaltecer essa fidelidade e esse amor de Deus, apesar das falhas de Israel.
Quando olhamos nesse texto, querido, ele nos leva a reconhecer que Deus, no seu favor, Ele concede para nós a sua compaixão e também a sua bondade. Eu quero tirar aqui 2 lições, querido, que eu quero partilhar com os irmãos antes de eu terminar. A primeira lição é que, olhando no texto, Deus é um Deus que permanece constante. Diga comigo amém. Aleluia. Deus é um Deus que se mantém constante, permanece constante. Ou seja, não é um mérito humano nas coisas. Tudo é por meio de Deus. Quando nós olhamos no nosso passado, quando nós olhamos no nosso presente, quando olhamos a nossa vida, quando olhamos tudo aquilo que faz parte de nós, nós vemos claramente um mérito divino e não um mérito humano. Aleluia. Aleluia. Querido, bater peito por alguma coisa que você fez, bater peito por alguma conquista que você teve, não é exatamente enaltecer a tua humanidade. Não. É você reconhecer que você é tão pouco e Deus é tão muito. É preciso você reconhecer que você é tão baixo, mas houve um Deus tão grande que operou graça na tua vida. Aleluia. Não importa em que área da nossa vida, até no campo profissional, não é tudo nosso, é Deus colocando a sua mão, é a bondade de Deus, é o bem de Deus operando na nossa vida. Aleluia. E tudo isso vai nos levar exatamente na segunda lição a reconhecer, a lembrar, a termos memória dos benefícios de Deus no passado. Aleluia. É preciso termos essa noção, lembrar, reconhecer os benfeitos de Deus na nossa vida. O que Deus fez na tua vida? O que Deus fez na tua casa, no teu emprego, na tua vida profissional, na tua vida acadêmica? Você chegou até um nível que outros não chegaram. Você cresceu de tal forma na tua própria vida, como até os teus próprios amigos não chegaram. Ou seja, nós temos motivos mais do que suficiente para reconhecer, para lembrar a bondade, o bem de Deus na nossa vida. Aleluia. E querido, é importante lembrar do passado. Aqui, aquela teoria de que muitos gostam, né, de lembrar o passado, mas para enaltecer o seu próprio mérito humano. Nós, quando éramos, nós nesse coro, quando nós cantávamos, não, nesse coro, quando eu dirigia, já não tem mais alguém que dirige como sou eu. Já não tem mais alguém que apanha um solo como eu. Ou seja, no nosso tempo, sabe, irmãos que permanecem, continuam lembrando no passado, mas colocando o mérito humano além daquilo que é o mérito divino. Não. Deixa eu te dizer alguma coisa nessa manhã. Mesmo até que você apanhava os grandes solos, que hoje já não tem ninguém que apanha, não era por você, era por Deus. Aleluia. Não era teu esforço, não era exatamente a tua boca, não era exatamente aquilo que era as tuas técnicas vocais. Não. Era Deus operando, era Deus fazendo, era Deus cantando, era Deus equipando você para a sua boa obra. Aleluia. Então não há nenhum mérito humano que você vai bater peito, senão exatamente exaltar o mérito divino. Lembrar do passado é importante, querido, porque ela vai fortalecer a tua fé presente. Enquanto você não olhar no passado, onde Deus começou conosco, coro Água Viva, éramos apenas 1 ou 2 coristas. Como Deus começou conosco, coro da escola bíblica dominical, aqui mesmo cantando, e muitos rindo da nossa maneira de cantar, mas hoje celebram Jesus pela maneira como nós cantamos. Nós precisamos parar e lembrar como Deus começou conosco, para que hoje nós tenhamos suficiente bagagem para dizermos a Deus: nós celebramos o teu nome, Jesus, o mestre dos mestres. Aleluia. Enquanto você não tiver uma retrospectiva do passado, querido, a tua celebração vai ser banal. E é o que acontece na igreja hoje. Quando mandam a igreja levantar, chegar o momento de louvor, você vê até os próprios ministros de louvor nem dão exemplo da maneira como se deve celebrar. Irmão, vamos bater palmas. Até aquele ministro que tem a responsabilidade, conhece, mas é o primeiro que nem sequer bate palmas. Vamos ver isso aqui, vamos viver isso aqui. Papai Fernando disse muito bem aqui: vamos dançar e vamos levantar os pés e tudo mais. Vamos dar as cambalhotas. Ou seja,
Quando nós entendemos de onde nós saímos, quando nós entendemos como Deus nos pegou e até onde Deus nos colocou hoje. Não. Deixa embora eu adorar, deixa embora eu louvar, deixa embora eu fazer alguma coisa. Ou seja, pode até me falar mal. Essa mamã também se dá de muito. Quando a água viva, quando brasa viva começa logo com aquela adoração, aquela mamãe já se estendeu no chão para adorar. Deixa embora me falar mal, porque você não sabe onde Deus me tirou, onde Deus me pegou, o que Deus fez na minha vida. Deixa eu adorar, deixa eu celebrar, porque se eu abrir a minha vida para te contar como Deus operou na minha vida, você vai abrir a boca. Eu não preciso que você me entenda, eu só preciso que Deus do céu me entenda e receba a minha adoração e a minha celebração. Aleluia. Para terminar, querido, Deus nos revela por meio dessa oração de Isaías de que Ele é Pai, de que Ele é Redentor e de que Ele é Salvador. Aleluia. Querido, temos motivos suficientes para bendizer o nome do Senhor. Temos motivo suficiente para nós louvarmos ao Senhor. Temos motivo suficiente para nós fazermos o bem ao Senhor. Esse é um caráter de Deus. E todos nós, como filhos de Deus, nós somos chamados a produzir esse caráter. Não preciso esperar que alguém me faça bem. Não. Mas eu preciso simplesmente reconhecer o bem feito para que eu possa continuar a celebrar o nome do Senhor. Celebra a Deus, querido, nos motivos mais baixos que você acha que possivelmente na tua imaginação Deus não operou naquele lugar. Deixa eu te dizer que Deus opera tanto no pequeno como no grande. Pregador, eu fui fazer uma prova, mas aquela prova eu tive vida. Não é só tua capacidade, não é só tua sabedoria, foi Deus também colocando ali a sua mão. Não, irmão, eu fui vender em algum lugar, fez um negócio e deu certo. Não é só tua capacidade, não é só o teu PhD, não é só o teu doutoramento que falou mais alto, não é o teu português do Camões ou sei lá de quem. Não. É Deus que operou e é Deus que fez alguma coisa. Por isso hoje Ele é digno da tua e da minha celebração. Em nome de Jesus, celebra o Senhor batendo palmas em nome de Jesus. Obrigado. Não, celebra mais. Aleluia. Oh, Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Na casa do Senhor todos dizem: oh, Deus é maravilhoso, amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por esta palavra que nós ouvimos. Queremos lhe render toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Queremos agora adorar a